Quantas vezes você deu o melhor de si, foi leal, honesto, correto e mesmo assim foi ignorado, traído, descartado? Quantas vezes você já percebeu que ser bom simplesmente não é o suficiente? No trabalho, na família, no amor, na vida. Por que será que enquanto uns sofrem, outros parecem intocáveis, inatingíveis, imunes ao caos, blindados contra as críticas, os ataques, as fofocas, as traições? Existe um código, uma lógica invisível que rege o poder, a influência e a sobrevivência social. E quem não entende esse jogo se torna peça descartável no tabuleiro da vida. Mas quem entende se torna o próprio jogador. E é exatamente isso que Maquiavel nos revela. As leis não escritas, as regras do jogo que ninguém te contou, como se tornar intocável. E antes que você pense que isso é coisa de política ou de vilões de filme, não se engane. Essa teoria não é sobre governar reinos distantes, ela é sobre você, sobre sua vida, seu trabalho, seus relacionamentos, suas amizades, sua família. Porque o jogo do poder não acontece apenas nos palácios, ele acontece todos os dias, em todos os lugares. E entender isso pode ser a diferença entre ser respeitado ou ser ignorado, entre ser lembrado ou ser esquecido. Se você sair desse vídeo sem compreender isso, pode continuar achando que só ser bom é suficiente. Mas se ficar, talvez você nunca mais veja o mundo, as pessoas e a vida da mesma forma. Antes de começar, deixa seu like e se inscreva no canal. Isso ajuda esse vídeo a chegar em muitas pessoas que precisam entender melhor sobre a vida. A primeira coisa que Maquiavel nos ensina, e que poucos têm coragem de admitir, é que o mundo não recompensa os mais justos, nem os mais corretos. O mundo recompensa quem entende as regras invisíveis do poder e sabe jogá-las melhor que os outros, por mais desconfortável que isso soe. Ser bom, sem ser forte, sem ser estrategista, é ser vulnerável. É andar desarmado num mundo cheio de predadores. Maquiavel deixa claro: quem quer se manter seguro, respeitado, precisa entender que o jogo não é só feito de virtudes, ele é feito de percepções, de força e principalmente de controle. E aqui surge uma das leis mais poderosas do jogo. Você não pode se dar ao luxo de ser previsível. Quem é previsível é facilmente manipulado. Quem todos sabem exatamente como vai reagir se torna frágil, fácil de ser controlado, fácil de ser descartado. Sabe aquele amigo, aquele parente, aquele colega de trabalho que você já sabe como vai agir? Que é sempre bonzinho, que sempre cede, que nunca diz não? Essa pessoa você respeita ou você simplesmente ignora? Pois é, o mundo lê sinais o tempo todo. E se você transmite fraqueza, gentileza demais, submissão, o mundo não vai te devolver respeito, vai te devolver desprezo. E essa regra vale para tudo, para o amor, para a amizade, para o trabalho, para a vida. Quem não aprende a controlar as próprias ações, as próprias emoções, se torna refém das ações e das intenções dos outros. E talvez essa seja uma das maiores dores que você já sentiu na vida. Dar mais do que recebe, se entregar mais do que deveria. E no final, perceber que o mundo não te protegeu. Mas calma, porque a partir de agora, você vai entender como quem conhece as leis do jogo se torna intocável. Existe uma verdade que Maquiavel entrega e que talvez seja uma das mais desconfortáveis de ouvir. Se você quiser se proteger, se quiser se tornar intocável, você precisa aprender a ser duas coisas ao mesmo tempo: leão e raposa. O leão representa a força, a capacidade de impor respeito, de se fazer temer, de não aceitar desrespeito, humilhação, traição. O leão não abaixa a cabeça, ele não pede permissão, ele ruge e o mundo se cala. Mas a força
sozinha, não é suficiente, porque o leão, apesar de poderoso, não percebe as armadilhas. Ele cai fácil no jogo de quem é mais astuto, mais sorrateiro, mais inteligente. É aí que entra a raposa. A raposa observa, percebe o que ninguém percebe. Ela entende as intenções escondidas, as palavras não ditas, o jogo que acontece nas entrelinhas. Ela finge que não vê, mas vê tudo. Ela finge que não sabe, mas sabe mais do que todos. E quem é só leão é forte, mas previsível. Quem é só raposa é inteligente, mas fraco. Mas quem aprende a ser os dois se torna praticamente impossível de derrubar. E sabe qual é o problema? A maioria das pessoas foi ensinada a ser só uma coisa, ou a ser bonzinho demais, tentando viver só na diplomacia, na esperança de que o mundo retribua. Ou tenta ser bruto, agressivo, forçando respeito pela força, mas sem inteligência, sem sutileza, sem percepção. E nos dois casos, o fim é o mesmo: vulnerabilidade, decepção e dor. Se você quer ser intocável, precisa entender: o jogo da vida não é feito para quem é só forte, nem para quem é só esperto. É feito para quem sabe dosar, sabe quando ser raposa, sorrateiro, inteligente, estratégico, e sabe quando ser leão, imponente, inabalável, impossível de ignorar. Essa é uma das chaves mais poderosas do jogo, e quem não entende isso vive eternamente refém das vontades, dos desejos e das manipulações dos outros. Sabe aquela velha ideia de que para ser amado é só ser uma boa pessoa? Que se você for gentil, educado, sempre disponível, o mundo vai te devolver amor, respeito e cuidado? Pois é. Maquiavel diria que isso é uma ilusão. E ele não só diria, como gritaria isso na sua cara. Porque, segundo ele, existe uma verdade dura, fria, mas absolutamente real. É muito mais seguro ser temido do que amado. Mas antes que você pense que isso significa ser cruel, agressivo ou maldoso, respira. Porque não é sobre isso. Não é sobre ser um tirano. É sobre entender que quem é apenas amado, sem ser temido, corre riscos, e riscos muito grandes. Pensa comigo. Quantas vezes você viu alguém que era super querido, super prestativo, super bonzinho, ser passado para trás, ignorado, humilhado? Por quê? Porque o amor, por mais bonito que seja, é instável. O amor depende da conveniência, do interesse, do momento. Ele muda, ele oscila, ele desaparece quando não é mais útil. O medo, não. O medo gera respeito. O medo impede que as pessoas cruzem certos limites. O medo protege. E Maquiavel deixa claro: o ideal seria ser amado e temido ao mesmo tempo. Mas se não puder ser os dois, escolha ser temido. Sabe por quê? Porque quem é temido não é facilmente desafiado. Por quê? As pessoas pensam 2, 3, 10 vezes antes de te desrespeitar, de te trair, de te diminuir. E aqui vai uma provocação direta. Se hoje, na sua vida, alguém não te respeita, se alguém te ignora, te pisa, te diminui, talvez seja porque essa pessoa simplesmente não te teme. Porque ela sabe que você não reage, que você não impõe limites, que você aceita qualquer coisa. E isso não vale só para o trabalho, nem só para os negócios. Vale para o amor, vale para a amizade, vale para a família, vale para a vida inteira. Não é sobre sair brigando com todo mundo. É sobre entender que quem não aprende a se fazer respeitar, cedo ou tarde, ser forçado a engolir o gosto amargo de não ser levado a sério. E o mais triste é que, muitas vezes, quem te fere nem percebe que está te ferindo. Porque, no fundo, você nunca deixou claro que, com você, certos limites não podem ser ultrapassados. Existe uma coisa que Maquiavel sabia e que poucos percebem: a realidade importa. Mas o que realmente governa o mundo
não é a verdade, é a percepção. Não importa quem você é, importa quem os outros acham que você é. Não importa se você é forte, inteligente, capaz, se ninguém percebe isso, então, para os olhos do mundo, você não é. E sabe o que é mais brutal? A maioria das pessoas vive presa dentro da própria bolha, achando que basta ser uma boa pessoa, que as pessoas vão enxergar isso naturalmente. Não vão. O mundo não lê sua intenção. O mundo lê seus sinais. O que você comunica, consciente ou inconscientemente, é o que define como as pessoas vão te tratar. Maquiavel não poderia ser mais claro. Todos veem o que você aparenta ser. Poucos entendem quem você realmente é. E aqui vem um dos maiores erros que te impedem de se tornar intocável. Achar que o que importa é só o que você sente, só o que você sabe, só o que você entrega. Mas na prática, o jogo não é sobre isso. O jogo é sobre construir estrategicamente a percepção que as pessoas terão de você. Sabe aquela pessoa que todo mundo respeita? Que quando ela fala todo mundo escuta? Aquela que nem precisa levantar a voz para que o ambiente mude na hora? Ela não nasceu assim. Ela construiu isso. Ela entendeu que, no jogo da vida, quem controla as percepções, controla o jogo. E aqui vai uma provocação direta para você. O que sua presença comunica? Quando você entra num lugar, as pessoas te percebem como alguém forte, respeitável, importante, ou só ignoram. Se te ignoram, não é culpa delas. É porque, sem perceber, talvez você tenha construído essa percepção. E isso vale para tudo. Para aquele relacionamento onde você não é valorizado, para aquele emprego onde você não é reconhecido, para aquela amizade onde você é sempre quem corre atrás. A pergunta é, o que você está comunicando sem nem perceber? Quem não controla isso é controlado, e quem entende isso começa, a partir de agora, a se tornar alguém simplesmente impossível de ser ignorado. Existe um princípio silencioso, quase invisível, que separa quem é forte de quem é descartável. Nunca, jamais, mostre todas as suas cartas. Maquiavel foi direto ao ponto. Se as pessoas souberem exatamente o que você pensa, exatamente o que você quer, exatamente como você age, você se torna fácil de ser controlado, manipulado e, no limite, destruído. Sabe por quê? Porque quem te lê, te controla. Se todo mundo sabe exatamente como você reage, como você age, como você pensa, você virou um livro aberto, fácil de ser explorado, fácil de ser usado, fácil de ser derrubado. E aqui vai uma verdade desconfortável. O mundo recompensa quem sabe se calar na hora certa, quem aprende a ser um mestre da ambiguidade, quem domina a arte de parecer sem ser, de insinuar sem afirmar, de deixar que os outros pensem que sabem, quando na verdade não fazem ideia. Porque enquanto as pessoas tentam te decifrar, tentam entender seus movimentos, seus desejos, suas intenções, você ganha tempo, você ganha espaço, você ganha poder. É aqui que nasce a imprevisibilidade. Não é só sobre surpreender, é sobre nunca deixar claro qual é sua verdadeira intenção. Nunca ser um livro fácil de ser lido. E aqui vai uma pergunta que talvez você nunca tenha se feito. Hoje, na sua vida, quem sabe exatamente tudo sobre você, seus planos, seus sentimentos, suas dores, seus passos, se essas pessoas quisessem te prejudicar, o quanto elas poderiam fazer? Pensa nisso. Porque se sua vida, suas emoções, seus desejos estão completamente expostos, você não está protegido. Você está vulnerável no meio de um campo de batalha. E Maquiavel diria, seja como a fumaça, impossível de segurar, impossível de entender, impossível de controlar. Quem é um mistério?
Quem não entrega seus planos, seus movimentos, suas fraquezas, se torna imune, intocável. No final das contas, existe uma verdade que poucas pessoas têm coragem de encarar. Quem não aprende as regras invisíveis do jogo não deixa de estar no jogo. Só que ao invés de ser jogador, vira peça. Pior, vira peça descartável. E sabe qual é o problema? Quem não percebe isso acaba vivendo uma vida inteira sendo movido, manipulado, usado, sem nem se dar conta. Enquanto você se preocupa em agradar, em ser aceito, em ser bonzinho, tem gente do seu lado, no seu trabalho, na sua família, nos seus relacionamentos, jogando o jogo, calculando cada movimento, observando suas fraquezas, testando seus limites. E se você não se protege e não se impõe, você vira escada para o sucesso dos outros. Maquiavel nunca escreveu para quem queria viver na ilusão. Ele escreveu para quem tinha coragem. Coragem de enxergar o mundo como ele realmente é. Frio, estratégico, mas ao mesmo tempo cheio de oportunidades para quem sabe jogar. E aqui não tem meio termo. Ou você aprende a se proteger, a se fazer respeitar, a se tornar alguém que não se dobra, que não se explica, que não se justifica, ou você vive a vida inteira mendigando migalhas de respeito, de amor, de consideração, que nunca chegam. O que você faz a partir de agora muda tudo, porque a partir de hoje você não pode mais dizer que não sabia. Não pode mais fingir que não percebeu. Não pode mais viver no piloto automático, achando que basta ser uma boa pessoa e o mundo vai ser justo com você, porque a vida nunca foi sobre justiça. Ela sempre foi sobre força, inteligência e estratégia. E a pergunta que fica é: você escolhe continuar sendo peça ou a partir de hoje decide de uma vez por todas se tornar o jogador? E agora me responde uma coisa nos comentários. Se você realmente fosse jogar esse jogo do jeito que Maquiavel ensinou, quem seria a primeira pessoa da sua vida que você precisaria parar de ser previsível, de se explicar, de se justificar e começar de verdade a se fazer respeitar? Pensa nisso e escreve aqui embaixo. Eu quero saber se esse vídeo fez sentido para você, se abriu sua mente. Deixa seu like, se inscreve no canal, porque aqui a gente fala sobre o que poucos têm coragem de falar. E ativa o sininho, porque nos próximos vídeos eu vou te trazer mais armas mentais, mais estratégias e mais ferramentas para que você nunca mais seja visto e nem tratado da mesma forma. Nos vemos na próxima e fique bem.